simples e clara. Guima da Jangada. O que acontece com Oscar Piastri? Olha, é difícil de explicar essa fase do Piastri, né? Porque as coisas estão dando muito erradas para ele há algum tempo, né? Mas a Interlagos, assim, pelo que o André Stella falou ontem também, e a gente percebeu ao longo do final de semana, ele começou muito bem, né? Meio que pegando carona naquele fim de corrida no México, em que ele mesmo se disse mais confortável com o carro, né? O carro estava respondendo um pouco aquilo que ele precisava e tudo mais. Começou a sexta-feira também mostrando um pouco disso, um pouco mais forte, né? Ali andando um pouco mais perto do Lando Norris. Mas aí a coisa meio que saiu um pouco do controle quando a McLaren começou a mexer no carro, né? Então, assim, esse trabalho ali de refinar o acerto, né? Quando eles começam a entender o acerto da suspensão, quando eles começam a entender a altura em relação ao solo e várias coisas, e vários pequenos detalhes a coisa foi voltando àquele patamar em que ele tem mais dificuldades para domar esse carro, né? E aí chega aí de novo, né? Na mesma questão do México, no começo do final de semana lá no México, com a aderência. O André Stella falou muito sobre isso, né? Que o Piastri tem muita dificuldade para entender o carro nesse cenário de pouca aderência, nesse cenário em que ele não tem o carro mais tão na mão, né? Ele não tem essa sensibilidade ainda para tentar achar alguma solução para isso, e aí a coisa vai por um caminho muito, muito difícil, né? Ele se distancia muito daquele momento mais de conforto, né? E aí, quando você tem um carro que não está dentro daquilo que você precisa, junta com a espiral do horror, junta com você vendo o seu companheiro de equipe nadando de braçada ali, tranquilo, né? Assim, sem grandes problemas para tirar tempo, né? Sem grandes problemas para entender o acerto e tudo mais, dá ruim, né? Então, assim, aí tem a sprint, que foi terrível, né? Como diz o roteiro, tudo bem, né? Teve aquela questão ali da zebra, da água que espirrou na pista e tudo mais, mas o erro foi dele, né? Não dá para tirar isso. Aí vai para a corrida no domingo, discutimos muito sobre isso ontem, mas assim, ele mostra uma afobação ali no começo, né? Ele se coloca naquela linha de 3 carros ali, e ele é o cara que mais tem a perder naquele momento, né? Então, isso é uma coisa também que não entra na minha cabeça. Ele é o cara que mais pode se lascar naquela situação, e mesmo assim, vamos mergulhar aqui do lado de um carinha que está tentando fazer a melhor corrida, o melhor final de semana da vida dele, né? Então, assim, tem isso também, mas isso é reflexo desse momento difícil que o Piastri está enfrentando. Então, assim, eu sei que a gente bate muito nessa tecla, e eu acho que ela faz muito sentido. Aquilo que aconteceu na Itália mudou a carreira, mudou o rumo do campeonato do Piastri, né? Aquela coisa de ceder a posição, de mesmo tendo enfrentado a equipe ali e tal, e vamos conversar e vamos isso, mas ele ter feito aquilo, e depois todas as críticas que vieram em cima, ele não conseguiu lidar com isso. Né? A verdade é essa, porque no final de semana seguinte foi terrível no Azerbaijão e ele não conseguiu mais sair. Aí chega em Singapura, tem toda aquela polêmica envolvendo os dois dividindo curva, né? E aí ele pede para a equipe trocar de posição, a equipe não faz isso, então, de certa forma, a McLaren dá a entender que ela tá pesando o negócio mais para o lado do Lando Norris do que dele, e aí é muita coisa para lidar, né, com alguém que está começando também a carreira aí, né? Eu acho que é isso. Acho que o que acontece com o Piastri é basicamente isso. Ele está dentro desse furacão mesmo de situações esquisitas, dessa decisão que ele próprio tomou lá na Itália.
E ainda tem esses detalhes em relação ao carro, essa parte técnica também, que, querendo ou não, ela faz muita diferença. E ele não está saindo dessa, né, ele não está conseguindo ajuda, talvez, para sair desse momento, né? E acho muito difícil que a gente vá ver de novo o Piastri do começo do ano, sabe? Aquele Piastri mais frio, mais cerebral, aquele Piastri que estava conseguindo os resultados mais facilmente do que o Lando Norris, porque estava se sentindo mais confortável no carro, não tinha tanta pressão, não tinha tanta coisa ao redor. Aquele Piastri a gente não vai mais ver nesse ano. Né? Provavelmente não vai mais ver aquele Piastri nesse ano, porque ele está tendo muita dificuldade de lidar com todos esses elementos. Talvez quando o ano acabar, quando ele começar a rever tudo o que aconteceu, né? Mais ou menos o que ele fez no ano passado, né? Talvez a coisa mude um pouco, né? Já com mais experiência, já com outros elementos, ele consiga dar a volta por cima, mas será necessário uma coisa assim, ou também isso pode afetar a carreira por bastante tempo, né? A gente viu como aquela decisão do Lando Norris mesmo, né? Em 2021, ele carregou aquilo por tanto tempo, né? E tudo mais. O Piastri não pode deixar isso acontecer com ele também. Então vai ser importante depois rever todas essas coisas, né?